Então vamos nos conectar ao plano espiritual, mentalizar o nosso amado Mestre Jesus, pedindo a Ele e aos seus benfeitores que estejam conosco durante a nossa reunião, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos e o nosso coração para seus ensinamentos, para as reflexões que nos fazem perceber o verdadeiro sentido das nossas vidas, que nos fazem perceber aonde queremos chegar, qual o motivo da nossa dedicação, qual o motivo das nossas orações, entendendo que no final só existe um caminho, que é o caminho de Jesus. Que nós todos juntos nessa noite possamos receber dos nossos amigos espirituais as boas vibrações, as boas mensagens, o acolhimento, e que nunca percamos nossa fé, nunca deixemos de acreditar que estamos sempre amparados, protegidos. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A Vânia está em condições de ler a primeira parte, Vânia? Não consigo hoje, Giovana. Estou no celular e não enxergo. Não, tá bom. Cristiano, dá para ler, Cristiano? Leio sim. Então vamos lá. O bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como o militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa. Perdi, gente, peraí. Achei, beleza, obrigado. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos.
Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, aí sua firmeza, e sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles serão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Obrigada, Cristiano. Imagina. O próximo texto é um texto, uma passagem de um livro da Sombra do Abacateiro. Eu vou fazer a leitura, então, no dia 18 de abril de 1981. No dia 18 de abril do ano passado, comemoramos 124 anos de O Livro dos Espíritos. Ali, à sombra do abacateiro, em conversa amiga com vários confrades de outras cidades, aguardávamos a presença de Chico Xavier. Como sempre acontece, muitas caravanas estavam presentes. Alguém tocava a inspirada melodia do poema Alma Gêmea que Emmanuel fizera para Lívia. O ambiente era de muita paz. O Lar da Caridade, ex-hospital do Pênfigo, de Uberaba, enviara uma caminhoneta carregada de sacos de macarrão para repartir com os pobres mais pobres. Maravilhoso exemplo. Uma instituição que ampara perto de 500 pessoas, que luta com dificuldades, preocupando-se também com os que nem sequer têm onde morar, ajudando outros grupos. Em meio a esse clima de amor, Chico chega e é recebido com palmas que agradece desconcertado. Com voz pausada, ele lê o texto da mensagem evangélica da tarde. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Vários companheiros são convidados pelo Sr. Wicker a tecer comentários sobre o assunto, e enquanto tal ocorre, percebo que Chico dialoga baixinho com os espíritos, e vejo movimentando os lábios como que a monologar. Perto de mim, ouço uma senhora dizendo: eu gostaria de chegar mais perto dele, mas de que jeito? Do outro lado, uma criança sustentada no colo por sua mãe, oferta ao Chico um ramalhete de flores silvestres. Ele sorri e agradece. Depois, discretamente, guarda as flores no bolso e de dentro do paletó, perto do coração. Quantos ali não daríamos tudo por 5 minutos mais intimamente com ele? Parece que, percebendo o anseio de cada um, Chico pede para falar por alguns minutos. Eu gostaria de oferecer-lhes pessoalmente mais tempo. Às vezes a gente comete a falta da ingratidão sem desejar. Tenho procurado cumprir com meus deveres para com os espíritos amigos e para com os espíritas amigos. E ele fala do seu estado de saúde mental, do seu estado de saúde atual, do tempo reduzido que ainda lhe resta no corpo. Eu me contento com a alegria de vê-los a todos. Gostaria de me sentar com cada um para conversar sobre as nossas tarefas. E pede perdão por estar doente. Emmanuel, presente ao culto, pede agora ao Chico que fale um pouco sobre o tema do Evangelho. À medida que a providência divina determina melhoras para nós, na terra, inventamos aflições. Para cultivar o solo, temos o auxílio do trator. Antes, só possuíamos carros de boi. Hoje, temos veículos motorizados encurtando distâncias, mas não nos contentamos com os 80 quilômetros por hora. Antes, andava-se a pé. Hoje, a geladeira conserva quase tudo. Antes, plantava-se canteiros. Fala do conforto em que o homem vive e do seu comodismo espiritual. É que precisamos de contentar-nos com o que temos. Estamos ricos sem saber aproveitar a nossa felicidade. Antes, as pessoas idosas desencarnavam conosco
Hoje as mandamos para os abrigos. Tínhamos um pouco de prosa durante o dia, a oração à noite. Agora inventamos dificuldades e depois vem o complexo de culpa e vamos para os psiquiatras. Se estamos numa fila e uma senhora doente nos pede o lugar, precisamos cedê-lo. Recordemo-nos da prece padrão para todos os tempos que é o Pai Nosso, quando Jesus nos diz: o pão nosso de cada dia. Por que acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapatos. Onde é que irão arrumar 70 pés? Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber do que por falta de comida. A inflação existe porque queremos o que é demais. E conclui: esta é a opinião dos espíritos. Perdoem-me se eu falei mal, mas se eu falei mal, falei, foi de mim. Quando terminou a alocução, podia-se ver uma mosca voar, ouvir uma mosca voar, tal a forte impressão que deixara em todos nós. Chico está coberto de razão. Falou a pura verdade, verdade que nem sempre queremos ouvir. Sim, quando o espírito silencia, Deus fala nele. Estávamos agora em silêncio e o verbo divino que vibrara pelos lábios de Chico ecoava dentro de nós. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, Carlos Bacelli. Obrigado a todos. Nós temos aí, então, né, duas mensagens que, a meu ver, se complementam. E nós temos, nesse primeiro texto, provavelmente uma das mais belas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem e mal sofrer. É estranho que alguém que nos ouvisse sem entender o contexto, né, vai achar que nós espíritas somos masoquistas, né? Mas, na verdade, não, é muito simples, né? Nós, entendendo a reencarnação, nós sabemos que estamos num contexto de evolução e que aquilo que nós chamamos de sofrimento, muitas vezes, são os testes necessários da vida, né, para romper aí a casca, né, que nós carregamos e que nos impede de sofrer a transformação de lagarta a borboleta, né? E muitas vezes nós cultivamos essa casca muito tempo, além do que é necessário, né? Então, sofrer faz parte do existir, sofrer faz parte do aprender, sofrer faz parte do crescimento e das experiências. Nascer é um ato de sofrimento, de alguma forma, né? Respirar a primeira vez nesse mundo dói, mas é necessário. Ir para a escola é um momento difícil, mas se você não for, você não chega ao grau de universitário. São etapas que muitas vezes nós chamamos de sofrimento, mas que são, na verdade, convites da vida para nós reconstruirmos a nós mesmos, reconstruirmos a nossa história, refazermos o nosso caminho, sofrermos o teste da verificação, se nós realmente aprendemos, né? Você pode estudar vários capítulos num livro de matemática, mas é no exame, na prova, que você vai ver se conseguiu entender. Então, o Espírito, na mensagem, nos chama, né, de uma maneira muito bonita, a entender a natureza do sofrimento, o propósito dele, e aproveitá-lo, porque sofrer com revolta é não aproveitar a lição. Sofrer e se rebelar contra Deus é não aproveitar a lição. Então, o sofrimento, ele pode ser extremamente precioso, né? E ele fala sobretudo as amarguras da vida, as decepções, os conflitos que muitas vezes vivemos, né?
Se nós soubermos aproveitar tudo isso, extrair disso tudo que isto pode nos dar em termos de crescimento, de melhoria, mas para isso você tem que estar visando o alvo certo, né? Nós temos que olhar para o alvo certo. E o alvo é a minha melhoria pessoal, o meu crescimento espiritual, eu sair deste mundo melhor do que eu entrei. Então, aí eu tenho que trabalhar meu egoísmo, eu tenho que trabalhar meu orgulho, minha vaidade, meus defeitos, né? E nesse momento, quando nós visamos, né, o que é correto, o que é importante, o sofrimento passa a ter um papel fundamental, né? Então, aquele que sofre bem é aquele que aproveita, na verdade, que entende o sofrimento, as lutas, as dificuldades em família, no trabalho, né, as dificuldades da saúde, enfim, tudo aquilo que nos cerca, né? O mundo é cheio de arestas, né, de dificuldades. Mas se nós entendemos a natureza disso, o propósito disso, que não é porque Deus não nos ama, é o contrário, né? Então a gente pode aproveitar isso para o nosso crescimento, né? Mas vamos lá, então, abrindo para que nós tenhamos mais comentários. Oi, Adriana. Boa noite, todo mundo. Pensando nessa questão aí do bem sofrer, né? Eu lembrei de uma frase do Emmanuel, que ele fala, eu acho tão linda essa frase, que ele fala, eu vou ler aqui, gente, porque vocês sabem que eu não tenho boa memória, né? Bom, saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Não é linda essa frase? Né? Então, assim, a gente extrai tudo de bom do sofrimento para a gente chegar a uma paz, né? Então, se a gente consegue não ficar nessa teimosia, nessas lamentações, e aceitar e aprender com esse sofrimento, a gente vai conseguir a paz que a gente tanto quer, né? Então, assim, são nossas escolhas, né? Se a gente conseguir bem sofrer, a gente vai evoluir. Mas a gente pode escolher o caminho da porta mais larga, né? Que é o mal sofrer, e a gente vai atrasar ainda mais a nossa evolução, né? E então acho que a gente tem que fazer uma análise muito grande, muito intensa dos nossos sofrimentos, né? Porque tem muito sofrimento que a gente mesmo fabrica, né? A gente mesmo, nessa encarnação, às vezes a gente está ali nos trazendo mais sofrimento, a cada atitude, a cada palavra, a cada pensamento. Porque a gente, às vezes, tem uma certa rebeldia às leis divinas, né? Então, a gente se revolta, a gente reclama, a gente fica nas lamentações e a gente não avança, né? Então, a gente tem que meditar nessas aflições, né? E aprender realmente com esse sofrimento. E aí, pensando em tudo isso, eu pensei também naquela questão quando Jesus disse no Evangelho de João, né? Tem aquela parte que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, quer dizer, ele veio com essas palavras mostrar para a gente que a gente tem que ficar em paz mesmo com essas aflições, né? Então, assim, aceitar esse sofrimento, tentar entender, compreender e ter paz. Mesmo nessas aflições, nesses sofrimentos, estar em paz. Porque se a gente aprende que com esse sofrimento a gente vai, né, avançar, a gente acaba ficando em paz, mesmo sofrendo. Entende? É isso. Perfeito, Adriana, obrigado. Vamos lá, abrindo para mais comentários. E só falando, complementando mais um pouco. E esse, que nem Jesus disse, né? Eu venci o mundo,
né? Então, eu acho que, se a gente pensar, a gente também pode vencer, né? E esse vencer é acabar essa encarnação melhor do que a gente começou. E só aprendendo a sofrer e aceitando esses sofrimentos e trabalhando tudo isso em nós, é que a gente vai conseguir fazer como Jesus disse, né? Vencer. E nós podemos sair vencedores, eu tenho fé. Eu acho que a gente... Queremos, né? Acho que a gente, no fundo, às vezes a gente não pode mudar o sofrimento, mas a gente pode mudar a forma como a gente olha a vida e como a gente passa por esses sofrimentos, com mais resiliência, com mais compreensão, de uma forma mais tranquila, né? Eu acho que, independente do sofrimento, que às vezes, muitas vezes a gente não pode mudar, a gente pode mudar algo dentro da gente, né? Isso que eu acho. Isso talvez seja o mais essencial, né? Eu acho que é aí que entra a colaboração mais importante da doutrina espírita. Porque tem muita gente sofrendo, e uma coisa que talvez seja mais difícil para nós é quando você vê uma pessoa sofrendo, e você olha de fora, e você fala, poxa vida, não precisava ser assim. Uma simples mudança na percepção da pessoa e tudo aquilo que ela está passando poderia mudar completamente. E você, às vezes, não tem o que fazer, porque tem que vir da pessoa também. Então, é terrível isso, e eu fico imaginando como os nossos benfeitores devem olhar para nós, como Jesus deve olhar para nós e falar, não precisa ser por aí. Não, você está indo pelo caminho errado, não precisa disso. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo, e aí é teimosa, é arredia, e aí você fala, fulano, você já olhou, você fica insistindo com essas coisas de espiritismo, e ok, né, tudo bem, né, quer carregar pedra? Carrega, já inventaram o carrinho de mão, carro, trator, mas você quer carregar nas costas, né, o saco de pedra? Carrega, não tem problema, né? Deus nos deixou livres, mas aí é o sofrimento, que é o sofrimento que tem, por exemplo, você pode ter um familiar doente, você pode ter uma pessoa que precisa de ajuda, você pode ter uma pessoa na família que é um incômodo, você pode ter alguém no trabalho que é uma dificuldade. Aquilo vai continuar sendo aquilo, a realidade continua sendo a realidade. Mas eu extraio dela o melhor para mim, né? É o limão que você escolhe reclamar e fazer careta, ou você faz limonada. Ele é o mesmo limão. Então, pôr água e açúcar muda tudo. Pôr água e açúcar na vida, né, muda tudo. Então, a vida fica degustável, né? Senão não fica. Fica terrível. Então, tem gente que levanta todo dia e vai chupar o seu limãozinho. E você fala, olha, tem água, tem açúcar, se você misturar, fica melhor. Né? E a pessoa não aceita. E nós temos que entender, porque nós também demoramos muitas vezes para entender e para aceitar. Então, esse bem sofrer, né, não é que nós gostamos do sofrimento. É como quem diz, olha, já que você está indo para a escola, aproveita e aprende. Não adianta ficar se mexendo na carteira, ficar irritado, ficar brigando com a vida, brigar com o professor. Já que você está na escola, aprende. Você vai sair ganhando, você vai saber matemática, você vai saber falar com correção, escrever com correção, né, participar da vida. Então, é esse o convite, né? Mas quando a gente entende a doutrina, quando a gente insiste com as pessoas, né, venha para o nosso evangelho, ou venha para o nosso estudo na sexta-feira, você vai entender certas coisas, é isto que a gente está querendo. Né? Porque a pessoa, às vezes, está carregando um fardo, e é simplesmente porque ela não percebe que tem outro jeito de viver. Então, sim, às vezes há sofrimentos na nossa vida que, como o Alexandre disse, a gente não pode mudar. Aquela pessoa doente vai continuar doente. Mas o jeito de você lidar com aquilo pode fazer toda a diferença, pode mudar tudo. E pode trazer vantagens para você e para ela. E se a pessoa muda,
né? Se ela tem a capacidade de mudar, todo aquele sofrimento, toda aquela situação pode reverter num ganho imenso para ela e para nós. Mas é isso, né? A gente entender, eu acho que essa é uma das contribuições mais bonitas da doutrina espírita para nós. É você entender que está num mundo em que tudo pode ser usado para a nossa vantagem, para o nosso crescimento, mesmo o sofrimento, né? Que é algo que faz parte da nossa vida. Todo dia a gente tem que passar por situações, por desafios, por complicações, né? E se nós soubermos extrair disso o melhor, nós crescemos, né? Então, é inteligente da nossa parte, na verdade, isso. A gente pode classificar, né, o sofrimento em 2 tipos, né? Como já foi falado, são os sofrimentos inevitáveis, né? Uma doença, uma perda de alguém, né, na família, um ente querido, são coisas que nos acontecem e que a gente não pode, né, evitar. A gente tem que aprender, né, como o César acabou de dizer, a enfrentar esse tipo de sofrimento com tranquilidade, sabendo, né, que a vida é assim, e a gente tem que passar por momentos difíceis, e nós estamos em aprendizado para que a gente saiba passar por esses momentos de forma tranquila, sabendo que faz parte, né, e que tudo é para o nosso aprendizado e crescimento. Mas existem aqueles sofrimentos, né, que são os sofrimentos, como a Adriana disse, fabricados por nós mesmos, no dia a dia, né, no texto, quando o Chico fala para que 35 pares de calçados, né? Quando que a gente vai ter 70 pés para usar os 35 pares? Então, se a gente faz uma análise do que causa os sofrimentos, né, quando não é um sofrimento inevitável, como o que a gente acabou de dizer, mas os sofrimentos que são causados pela inveja, os sofrimentos que são causados por mágoas, que a gente às vezes nutre, né, por alguém da família, por um amigo, por não perdoar, não conseguir perdoar uma traição de alguém, de um amigo de trabalho, de alguém da família. Então, quanto que a gente causa em nós mesmos, né, na nossa vida, sofrimentos pela nossa por não conseguirmos agir com esse tipo de situação, né? Vaidade, mágoa, o não perdão. Então, são sofrimentos que a gente precisa aprender a evitar. E quando a gente faz essa análise, né, para descobrir quais são as causas desses sofrimentos, nós vamos ver que muitas vezes são coisas que a gente tem que tirar do coração, né? Nutrir mágoa leva a quê? Somos nós os primeiros que ficaremos doentes quando a gente nutre mágoa por alguém, quando a gente não consegue perdoar alguém. Então, isso são venenos que vão corroendo e que causam sofrimentos. Esses sofrimentos são evitáveis quando a gente aprende a se conhecer. Então, quando a gente faz essa análise de buscar, né, onde que está a origem do sofrimento, então muitas vezes a gente vai entender que a origem do sofrimento está nesse não saber, né, olhar para si mesmo e fazer essa limpeza, né, desses sentimentos ruins, desses vícios, né, que corroem nosso coração e que faz muito mal. Então, quando a gente nutre esse tipo de sentimento, é inevitável sofrer. E o objetivo do aprendizado, do estudo, é que a gente saiba fazer essa análise, né? Que a gente saiba se analisar, olhar para dentro de si mesmo e buscar essas origens e trabalhar sobre isso. Porque muitos dos sofrimentos a gente vai conseguir eliminar da nossa vida se a gente fizer esse trabalho de autoconhecimento, né? Quando a gente começa a avançar e entender que isso tudo a gente pode jogar fora,
Então, muitos sofrimentos são evitáveis, né? E aí a gente avança mais rápido, porque a gente aprende com isso, né? Então, a gente começa a entender a lógica da vida. E não adianta a gente se iludir achando que o vizinho é mais feliz, né? Que os youtubers são mais felizes que a gente. Todo mundo tem problema. Às vezes as pessoas se fantasiam, né? Mas todo mundo tem problema. Esse mundo é um mundo difícil para todo mundo. Como diz no texto, para rico e para pobre, para preto e branco. Ninguém passa, né, por esse mundo sem ter problema. Então, faz parte da vida e faz parte do nosso aprendizado enfrentá-los, né? E o autoconhecimento, acho que ajuda muito nesse fortalecimento. A gente precisa ser forte, se fortalecer para passar, né, por isso tudo. Bom. Então, vamos em frente. Temos mais comentários. Ulisses? O microfone está fechado. Agora está ouvindo? Isso, agora sim. É porque, eu não, vocês desculpam, mas eu não gosto de falar em sofrimento. Eu não sinto bem quando a gente fala sofrimento, sabe? Porque eu trabalhei assim numa usina siderúrgica. Eu pegava um minério, ele passava por uma série de processos de transformação, depois ele chegava o aço, depois ele chegava a laminação, depois ele ia confeccionar peças, ele ia ser útil. Então, o que a gente chama de sofrimento, para mim, é misericórdia de Deus, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender, desenvolver a nossa inteligência, o nosso sentimento, né? Então, aí eu estou passando por um sofrimento, eu não entendo isso, eu estou recebendo recurso para eu melhorar interiormente, o meu íntimo, ser mais inteligente, ter mais caridade, em conta que todos os recursos. Aí eu vou falar, esse é sofrimento. Quer dizer, para mim está muito difícil, assim, não sei, né? Eu não consigo mais falar sofrimento, eu falo oportunidade de transformação, de melhoria, né? Eu só gostaria de ler uma coisinha só, que aqui fala, né? Olha só. Os aflitos são bem-aventurados porque eles têm a oportunidade de provar a sua fé pela perseverança e submissão à vontade de Deus. Eu vejo isso aí. Vocês entenderam? Não vejo sofrimento, eu vejo felicidade. É uma bem-aventurança quando me aparece uma dificuldade, né? Eu vou desenvolver, né? Eu trabalhei assim, no meio de, assim, dentro de um usina siderúrgica, onde saiu. Está dando para me ouvir? Sim. Era alguém que estava com o microfone aberto. Um pouco. Mas, então, eu trabalhei na usina siderúrgica. Olha só, eu cheguei lá e vi um monte de dificuldade, porque eu não conseguia desenvolver nada. Aí eu passei a ser educador lá dentro da empresa, de pessoas que tinham dificuldade. Quer dizer, eu desenvolvi o sentimento, né? Essa sensibilidade de ver a dificuldade da pessoa. Quando eu vi as pessoas caídas na rua em sofrimentos, que fala sofrimento, né? Mas são processos de limpeza da pessoa. É uma misericórdia, porque a pessoa só fez escolhas erradas. Agora, nós estamos aqui para ajudar, né? Então, a cidade se reuniu, eu participei das mudanças lá, de retirar o pessoal que estava lá, dar emprego, arranjar emprego para eles. Mesma coisa quando eu trabalhava como professor,
Então, eu não sei o que é sofrimento, não, gente. Entendeu? Eu vejo misericórdia para a transformação, né? Eu sinto uma alegria muito grande de quando vem uma dificuldade, eu vou com coragem, com resignação, desenvolver e enfrentar aquela dificuldade, porque eu sei que a bondade de Deus está ali me dando recursos através de amigos espirituais e tudo. Eu não sei, quer dizer, eu estou, assim, saindo muito, talvez, né, do contexto aí, mas não estou. Não sinto bem quando falo em sofrimento. Né? Perfeito, seu Ulisses. Muito profundo e muito sábio, né? Isso, tudo que o senhor falou, muito bonito esse exemplo, né, do minério que se transforma em aço, né? Acho que é o único jeito, né? O minério chama aquilo de sofrimento, né? A hora que ele está no forno ali, sendo, né, devorado pelas chamas, mas ele vai virar aço depois, né? E Deus está vendo o aço que ele vai virar lá na frente, não o que aparentemente agora... Então, se Deus tirasse da nossa vida, né, essa oportunidade de transformação, como o senhor Ulisses bem lembrou, a gente ficaria para sempre do mesmo jeito, né? Então, eu acho que basta ver a dureza dos nossos corações para que a gente entenda por que Deus não tem outra opção. É só olhar a dureza do nosso coração e a gente vai entender por que a vida tem que usar o sofrimento. Como é que eu vou entender, como é que eu vou me sensibilizar, como é que eu vou melhorar, como é que eu vou olhar a dor dos outros, né? Se eu não sofro, se eu não vivo as lutas e sofrimentos da vida. Então, a Deus não tem muita opção, né? Quando nós não, se houvesse um outro meio, né, diz um santo, né, da Igreja Católica, se houvesse um outro meio que não o sofrimento, Jesus utilizaria. Né? E às vezes esse outro meio, quando nós já amadurecemos, é a bondade, é o amor. Ele usa, ele nos convida, né, por amor e bondade, mas às vezes é só o sofrimento que nós escutamos, né? Então, sim, perfeito, seu Ulisses, é realmente uma oportunidade de mudança, né? Para nós, o sofrimento. E às vezes é uma imposição da vida, porque senão é como a criança que a gente manda para a escola, né? Você tem que ir, meu filho, senão você não vai crescer. Né? Você vai ficar para trás. Então, é perfeito. Esse é o bem sofrer, né, seu Ulisses? Quando a gente não vê o sofrimento, elimina esse termo, né, de sofrimento, mas quando a gente vê cada oportunidade que nós temos, né, como oportunidade de crescimento, esse é o bem sofrer, né, é olhar e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando. E como o senhor bem disse, Deus, ele nos ajuda a passar pelos momentos difíceis, Ele nos manda recursos. A gente não está sozinho nos momentos difíceis, Ele não coloca nos nossos ombros um peso maior do que aquele que a gente consiga carregar. Então, tudo que a gente passa, se a gente tem momentos difíceis na vida a passar, porque Deus sabe que a gente tem condições de superar essas provas, né? Porque Deus nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele não vai colocar uma cruz maior do que a nossa possibilidade. Então, o que a gente passa é porque a gente tem condições de passar e é necessário passar, né? Então, como o senhor Ulisses bem disse, que a gente agradeçamos, né? Porque Jesus disse, bem-aventurados vocês que sofrem, porque vocês terão o reino de Deus, né? Então, é ver como oportunidade de crescimento e aprendizado e enfrentar, né? Porque a gente vai sair mais forte, de qualquer momento difícil, a gente vai sair mais forte. Então, é saber passar por isso, e como o César disse no início, a gente não tomemos cuidado para não nos revoltarmos contra Deus, né? Porque muita gente se revolta, né, contra Deus nos momentos difíceis. Por que comigo? Porque é só comigo que acontece esse tipo de coisa, e aí se revolta, e aí acaba se desviando do caminho, e ao invés de aprender, se afunda ainda mais, né,
na lama, porque aí fica mais difícil quando a gente se revolta, que além do sofrimento vem a revolta. Então, o sofrimento dobra, né? Porque eu acho que o bem sofrer, é isso que a gente tem que aprender, né? Saber sofrer, mas saber do jeito certo, passar pelos momentos difíceis do jeito certo. É porque, como você disse, né, Giovana, por que eu, né? É porque aí entra a questão do egoísmo, né, do ego. Por que eu? Por que eu? Todo mundo pode sofrer, mas eu não posso, né? Então, é complicado isso, né? Então, acho que quando a gente deixar a gente de lado um pouco e pensar mais no outro, a gente consegue esquecer as nossas dificuldades, né? E, lógico, a gente tem que trabalhar essas dificuldades, mas a gente, ajudando o outro, a gente vê que é muito mais prazeroso ajudar o outro do que ficar ali, né, se lamentando, né, porque eu, né? Essa questão do nosso egoísmo, acho que é uma coisa muito, 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 muito forte ainda, né? Esse egocentrismo é difícil, né? E aí nós temos a tendência de sermos prepotentes, não? Porque eu sei, eu sei. Ai, como é difícil trabalhar isso tudo, mas vamos lá. Nós estamos em processo, né? Se a gente, eu acho que é aí que vem o ensinamento da doutrina, ele é maravilhoso nesse aspecto, né? Se nós entendemos que estamos aqui porque este é um mundo de passagem, é um mundo em que nós temos que provar e expiar, buscar conhecimento, buscar competências. O sofrimento, como a Giovana lembrou, tem um aspecto meio que inevitável, ele é o reflexo de nossas escolhas, ele é o reflexo do nosso passado. Como é que nós vamos purgar os crimes do passado? Ou é fazendo bem ou é sofrendo. Nós podemos, às vezes, escolher, às vezes não. Como é que nós vamos consertar as coisas, né, que desregulamos? Como é que nós vamos arrumar as coisas com as pessoas que nós machucamos? Como é que nós vamos acertar as contas com a vida, com Deus? Então, às vezes, o sofrimento é o recurso, né, que nós temos. Às vezes, não. Deus nos dá a possibilidade de fazer o bem, de criar, de melhorar, de colaborar, de contribuir, de fazer, né, o pagamento das nossas dívidas de um jeito mais sábio. Mas o pior é que ainda não acertamos o que devemos e nós começamos a criar outros problemas, né? Então, essa educação da alma que a doutrina nos convida a fazer, ela é fundamental, porque se eu entendo por que eu estou nesse mundo, eu sei que não é para acumular 70 pares de sapato, 140 pares de sapato, que não é para construir uma mansão, que não é para ter 30 apartamentos, e sempre repito, ninguém aqui está falando mal da riqueza, né? A gente comenta que quando a pessoa devota a vida dela a isso, aí é que está o equívoco. Você pode ter dinheiro como uma consequência natural do teu trabalho, dos teus investimentos, da tua vida, você conseguiu muito que bem, ótimo. Mas devotar a vida a isto, entregar a sua vida a isso, é aí que está o problema, aí é que está o equívoco. Como alguns devotam à conquista do poder, à paranoia da beleza, da fama, você entrega a sua vida a isso, e são ilusões que nós estamos carregando há muitos milênios, tudo isso, e que nos custam muito caro. E às vezes a gente não se dá conta, né? Por exemplo, que a vaidade que a gente transfere para um filho pode acompanhá-lo pelo resto da vida e causar um monte de sofrimento. Que o materialismo que nós transferimos para um filho, e não transferimos com falas, com ensinamento, nós transferimos com o nosso estilo de vida. Pode contaminá-lo para o resto da vida. E aí um dia a gente fala, mas você não vem no centro, meu filho, você não... Mas ele está preocupado em fazer aquilo que ele aprendeu que é importante, que é ganhar dinheiro. E ele aprendeu com quem? Às vezes conosco. Então, quais são os nossos valores? Eu estou centrado no o que é prioritário para mim? Lógico que todo mundo entende que nós estamos num mundo que é preciso trabalhar, é preciso lutar, tem que pagar as contas.
Você tem que ter, né, recursos. Ninguém está falando nada contra isso. Mas o que é prioritário? Quando eu vou escolher, o que é prioritário? A simplicidade ou o luxo? Isso é uma escolha. E se eu escolho luxo, eu estou criando problemas para mim. É o que o Chico quer dizer ali na mensagem. Se eu escolho sempre ter mais, quando eu poderia viver feliz com um pouco menos, eu estou criando problemas para mim, que eu não preciso. E o que ele diz lá na mensagem é a verdade. Tem mais gente morrendo de problemas de saúde porque faz excessos de comida, bebida e de tudo, do que por falta. Porque nós estamos num mundo hoje que tem recursos. Então, nós fazemos escolhas, e essas escolhas são baseadas na nossa perspectiva da vida. Eu tenho uma perspectiva materialista. Às vezes eu conheço a doutrina espírita, às vezes eu conheço o que é o certo, mas eu fui educado de um modo que me leva a agir o tempo todo como materialista. Então, esses valores têm que ser realmente introjetados no nosso coração, no nosso psiquismo, né? Porque isso pode nos livrar de uma série de karmas, de conflitos, de brigas, de situações difíceis. Né? E quando a gente escolhe a simplicidade, a vida fica mais fácil. Não dá para ter o carrão, tem o carrinho. Não dá para ter carrinho, anda de ônibus. Não dá para andar de ônibus, anda a pé. Né? Tem problema quem está aleijado numa cadeira e não pode andar. Esse tem um problema. Então, a gente depende de como você olha a vida. E a simplicidade é ganho. Porque nós não colocamos na conta, né? Às vezes a gente quer as coisas, eu quero fazer tal coisa, eu tenho tal projeto, eu preciso, mas precisa por quê? Onde é que está escrito isso? Quem determinou isso? Quem mandou você querer isso? A gente não se pergunta. Então, é importante estar assim, assado, mas por quê? E a pessoa não percebe que é porque os outros vão ver. Então, você está vivendo a tua vida preocupado com os outros. Meu cabelo está assim, meu vestido está assim, meu terno está daquele jeito, eu preciso... Por quê? Então, quanto da nossa vida nós perdemos vivendo para os outros, vivendo para dar satisfações para coisas que não têm a menor importância? Quantos problemas a gente arruma sem precisar? Poderia se passar daquilo, viver mais simples. Mas não, eu preciso. Né? Então, a gente não coloca em questionamento tudo isso. E, num certo momento, a nossa paz depende disso. Nós vivemos muitas vezes atormentados e a gente se pergunta por quê, mas ninguém está nos atormentando. Nós mesmos estamos nos atormentando, porque nós nos impomos coisas que são desnecessárias. Então, às vezes você precisa, né? Eu lembro de um colega de trabalho que, assim, era importante para ele estar no clube da cidade, no clube dos ricos da cidade, né? Ele era professor como eu. E era importante para ele estar no clube da cidade, aparecer nas fotos, né? E tinha que aparecer impecável, e a casa tinha que ser uma casona, mas tinha que ter uma piscina, porque uma casa sem piscina não tem graça, e isso e aquilo, e aí a pessoa trabalhava 80 horas por semana. Tinha 3, 4 empregos, acordava às 4 da manhã todo dia, né? E dormia 4 horas por noite, e você fala, para quê? Quanto sofrimento você está tendo e às vezes não precisa, né? Então, é lógico que nós respeitamos as escolhas de todo mundo. Cada um vai viver com a maturidade que tem, cada um vai carregar o peso da vida que escolhe. Mas a nossa reflexão aqui hoje é o que é que eu quero carregar? Com que objetivo? Para quê? O que é importante? Tem gente ganhando aqui no Canadá $700 mil por ano. E você fala, para quê?
Tá, eu posso ganhar isso. Ótimo. Sorte sua. E daí? Você vai fazer o quê? Que vida você está construindo? E teu espírito? E a hora que as coisas entortarem? E a hora que uma pessoa ficar doente? E a hora que uma pessoa da família tiver problema? Você está preparado? Então a gente vê que são castelos de cartas, que no primeiro vendaval, e às vezes não é um vendaval, é um sopro da vida, tudo cai, tudo rui. Então, há uma reflexão aí, profunda a ser feita, A vida, nós somos seres em construção, mas nós não somos um corpo, nós somos uma alma. Acho que é importante essa reflexão. Nós estamos terminando um ano, né? A gente passamos pelo Natal, agora vem a última semana do ano. Acho que é uma semana antes que a gente faz o balanço, né? Do que vivemos durante o ano e dos projetos para o ano novo, né? Dos votos, né? A gente costuma fazer os votos do ano novo. Acho que é importante essa reflexão, porque a gente olhe para dentro de nós mesmos e faça essa avaliação. O que mudou na nossa vida neste ano? Nós conseguimos transformar alguma coisa dentro de nós, com esses estudos que nós temos feito, né, com as dificuldades pelas quais passamos durante o ano. E o que a gente quer para o ano que vem, né? O que nós queremos para o ano novo? Como que nós queremos conduzir a nossa vida para o ano novo? O que é importante? Como que nós queremos terminar o ano novo, né? Porque nós temos uma nova página de livro aí para escrever, né? Então, acho que é importante essa análise para que a gente coloque, né, no papel o que é realmente importante, onde a gente vai colocar o nosso tempo, a nossa energia, porque o tempo é o mesmo para todo mundo tem o mesmo tempo, né? São 365 dias para todos nós, mas cada um leva a uma vida diferente do outro, né? Então, o que é importante? O que nós vamos fazer desse ano novo? Quais são os projetos e objetivos? Então, que a gente faça, acho que é importante, né, fazer essa análise nessa última semana, esse balanço, né, e buscar, né, esse novo caminho. Esse é um caminho, existem muitos caminhos, mas o caminho do crescimento, acho que, do crescimento espiritual, acho que a gente não pode negligenciar, né, tem que ser sempre muito considerado o caminho do crescimento, do aprendizado, do uso do tempo com coisas boas, né? Porque o tempo, não sei se vocês estão sentindo como a gente aqui, o tempo está voando, está passando muito rápido, os dias passam muito rápido, e quando a gente vê, já foi o dia, e a gente não fez o que queria fazer, então, acho que usar bem o tempo é muito importante e é essencial. Esse foco no crescimento espiritual, esse é o centro. Se esse é o foco nosso, todo o resto vai se adaptar a isso. Jesus dizia que o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Então, se o nosso coração está no mundo, é ali que está o teu tesouro, é ali que vai estar o teu tempo, a tua vida, teus esforços. Teu tesouro está no teu crescimento espiritual, é ali que vai estar o centro da tua vida. Agora, se você lembrar que é um espírito eterno, que está passando por aqui, que vai carregar com você só aquilo que você fez de você mesmo, fica meio evidente o que é prioritário, para nós. E eu fico encantado de ver, assim, a cada evangelho, a cada estudo, a cada reunião, como o nosso entendimento vai melhorando, como a nossa perspectiva das coisas vai melhorando, como a doutrina é profunda, como às vezes a gente passa pela superfície das coisas, como é importante estudar, como é importante estar cultivando, a espiritualidade num grupo, com outras pessoas, todo mundo traz uma contribuição.
e como a doutrina é profunda, né? Como a gente não pode achar que nós estamos num mundo de crescimento, né? De trabalho, de oportunidades. Se enriquecer disso tudo pode garantir que a gente tenha os meios, né? Para agir da melhor forma diante da vida e das circunstâncias, né? Nós temos cultivado há muito, muito tempo a arte de ser infeliz. E o que o Chico está nos convidando nessa mensagem é a arte de ser feliz. Ele fala, às vezes a gente já é feliz, mas a gente quer inventar, né? A gente quer inventar o que não precisa. Então, não é que espírita é conformista, espírita não quer lutar, né? Todos nós aqui estudamos, trabalhamos, fizemos coisas, estamos fazendo, temos projetos, né? Todos têm uma história e vamos continuar aprendendo, estudando, trabalhando, melhorando, mas sem inventar moda, né? Sem inventar sofrimentos que a gente não precisa. E sempre se perguntando o que é importante, o que é essencial, o que é que vale a pena, o que vale o meu tempo, né? O que vale o meu esforço, o que vale o meu combate. Né? Que eu entre no combate, não é todo combate que vale a pena, né? E a gente, a arte de ser infeliz se baseia na insatisfação. Né? A pessoa está sempre insatisfeita, está sempre infeliz. Se você está sempre insatisfeito, você vai estar sempre infeliz. Uma certa insatisfação com a vida nos leva a agir, a melhorar. Agora, viver como um eterno insatisfeito e não saber reconhecer todas as bênçãos que a gente tem, aí é problemático. Né? E eu finalizo o meu comentário chamando a atenção para uma parte da mensagem do primeiro texto, em que ele diz que a gente deve se considerar um vencedor. Vejam como os critérios de vitória são diferentes, né? Quando nós conseguimos superar a impaciência, a cólera e o desespero. Então, a cólera, ela é fruto da frustração. Então, nós estamos insatisfeitos e nós tentamos satisfazer, né, aquele desejo, aquela vontade e não conseguimos. E aí nós nos encolerizamos. A cólera é fruto da nossa frustração. E uma vida, quem não é capaz de viver e de enfrentar frustrações, é o que nós chamamos de um garotinho mimado. E tem gente que quer que Deus o trate, né? A gente quer ser tratado como garotinho mimado. E Deus não vai nos tratar como garotinho mimado. Né? A vida vai nos tratar como ela tem que nos tratar, visando o nosso progresso daqui a 1000 anos, por exemplo. Deus está vendo o que Ele quer de nós daqui a 1000 anos. Né? Nós estamos enxergando agora 3 palmos diante do nariz. Então, aqueles que são capazes de vencer a cólera, né? De domar os próprios impulsos, de viver com frustrações, de aceitar que tem dias que nós não teremos aquilo que queremos, e muitas vezes dominar a cólera já corrigindo o fato de querer o que não devemos querer. Né? Então, há um trabalho a ser feito para que a gente se discipline. Se isso não for feito, nós vamos ser sempre um problema para nós mesmos. A impaciência, né, e o desespero são testemunhos da nossa falta de confiança e de fé em Deus. Se você confia em Deus, se você sabe que a vida está na mão dele, eu não sou capaz de controlar quantas respirações eu tenho num dia, quantas vezes meu coração vai bater, e que horas ele vai parar, e eu quero dizer para Deus como é que ele deve gerenciar o universo. Quer dizer, ou eu confio nele e digo, Senhor, eu vou fazer o meu melhor, agora o resto é contigo. E confio para valer, né? Sem ter impaciência, sem ter desespero. O desespero é o maior testemunho de falta de fé, de falta de confiança em Deus. Então, o que esse benfeitor espiritual está nos dizendo? Né? Ajuste-se, domine-se, tenha fé, tenha confiança. Faça a tua parte, entregue o resto nas mãos de Deus, que Ele dá conta. Da parte dele, Ele sempre deu conta.
A gente é que nunca deu conta da nossa. Então, é esse o processo, né? Ele fala, considere-se vencedor, chegue no fim do dia e diga, eu venci. Né? Porque você venceu a impaciência, a cólera e o desespero. Né? Então, que a gente possa, né, confiar no nosso Pai. Ele não nos mandaria nada que nós não precisamos. Né? Nem para as pessoas que estão conosco. Há pessoas que nós vemos sofrendo, morremos de dó, mas a gente não sabe o monstrinho que foi e que é. E o que estaria fazendo para os outros se estivesse bem. Nós não sabemos. Nós mesmos. Às vezes a vida nos limita e a gente fica bravo, mas nós seríamos um perigo para nós mesmos se não tivéssemos certas limitações. Então é confiar. Não ter impaciência, é ter paciência, é ter aceitação, é ter disciplina, disciplinar nosso ego, nossos desejos, nossos quereres. E Deus vai nos mostrando o caminho. Né? Aos poucos a gente vai vendo o que precisa, o que é melhor para nós. Eu fico encantado, porque a quantidade de psicologia que tem dentro de uma simples, entre aspas, simples lição como essa é imensa. Aí dentro estão escondidos segredos de bem viver, questões psicológicas profundas que envolvem a nossa questão de escolhas, de vida, de perspectiva de vida, de forma de encarar as coisas, os problemas, a nós mesmos, os nossos objetivos, está tudo aí dentro, como nós tivemos a oportunidade de conversar aqui hoje um pouco. Mas há muito mais. Então, é por isso que nós somos abençoados, de ter essas oportunidades, e que nesse balanço, que a Giovana falou, a gente possa colocar tudo isso, o que é que eu estou vivendo, o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que eu estou escolhendo, o que é importante, que peso eu estou carregando que não precisaria carregar. Às vezes a gente carrega pesos que não precisa, por exemplo, o peso de dar importância para o que os outros acham, se o teu cabelo está assim ou está assado, se a tua casa está mais limpinha ou mais sujinha um dia, a gente carrega um peso enorme, às vezes, por causa dos outros. Então, confiança, mais confiança, Eu acho que essa lição é muito bonita, porque ela nos pede paciência, trabalho, confiança em Deus. Oi, Adriana. Não, só dizer essa questão do vencer a cada dia, e não desanimar se a gente perceber que um dia a gente não venceu, Aquele dia que a gente vai falar, nossa, não venci a minha impaciência, não fui legal, fiz alguma coisa que não foi bacana, não desanimar, Como Jesus disse, tendes bom ânimo. Então, assim, vamos lá, a gente ainda tem o outro dia para poder consertar e para poder fazer melhor. Então, eu acho que a questão do não desanimar também é muito importante, E confiar, porque Deus sempre nos dá outra chance de irmos lá e vencermos, Bom, é isso aí. E vamos em frente, A gente teve oportunidade esse ano, terminamos praticamente o nosso último evangelho desse ano. Hoje é o último evangelho do ano. De 2021. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores, a todos, os nossos amigos participantes de todos os lugares desse mundo, e que a gente possa ser grato, que nós temos o privilégio de ter um conhecimento abençoado, e que ele possa orientar a nossa vida, o nosso caminho. Se nós não tivermos mais nenhum comentário de último minuto, nós vamos, então, convidar a todos para a nossa prece de encerramento. Você vai tirar um... Você tem que falar um pouco mais forte, que a Bia falou que está cortando muito o som. Ah, é? Então vamos, amigos,
elevar o nosso coração em testemunho de gratidão, de reconhecimento, de alegria a este Mestre, que é para todos nós caminho, verdade e vida. Senhor Jesus, divino benfeitor, divino amigo, luz abençoada que ilumina nossas almas, nossos corações, que nos permite ver quem somos, o que precisamos melhorar, construir. Abençoa-nos, Senhor. Estende as mãos sobre nós. Nós queremos, Senhor, nos sentirmos como aquele homem paralisado a quem disseste: levanta-te e anda. Queremos sentir, Senhor, o poder que se transfere das tuas mãos para os olhos daquele homem cego no caminho de Jericó. E queremos, como ele, abrir os olhos e ver na vida a tua presença, o teu rosto, a tua luz. Nós, Senhor, queremos sentir a alegria daqueles corações que te ouviam, daqueles olhos que puderam te ver. Bem-aventurados aqueles que puderam contemplar a presença da luz viva entre os homens. Nós te agradecemos, Senhor, nos enviar estes amigos, almas bondosas, mestres do caminho da elevação espiritual, professores pacientes, que nos envolvem nestes momentos, que estão nos nossos lares, que envolvem nossos familiares, que fazem cair sobre nós as luzes do alto, luzes que fortalecem nossa saúde física, mas, sobretudo, nossa saúde espiritual. Ensina-nos, Senhor, a ver, a compreender, a mudar, a lutar as lutas que nos cabem e a fazê-lo com alegria. E quando cairmos, Senhor, ajuda-nos a prosseguir. Dá-nos a humildade de recomeçar. Nós, Senhor, como aquele homem cego, começamos apenas a ver. E te agradecemos a bênção, a misericórdia e a compaixão. Fique conosco, Senhor. Ajuda-nos, Mestre, a prosseguir, a lutar, a enfrentar o bom combate, que é o combate de ganharmos a nós mesmos.
nós te pedimos que nos abençoe, Senhor, e que a luz do teu amor nos envolva a todos. Nós temos a aventura de conhecer-te. Que a doçura do teu amor envolva os nossos corações e que nós possamos guardar na alma esta luz acesa e que nos nossos olhares possam transparecer o brilho daqueles que veem a luz de Deus para os homens. Fique conosco, Mestre, receba a nossa gratidão e nos abençoe hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Bom Natal Feliz. a todos. Natal já foi, agora é o Ano Novo. Não, Natal não foi, não. Natal Vai é todo ser dia. todo dia. Natal é todo dia. Natal é todo dia. Uma Boa boa semana. última semana de 2021 a todos. Muita luz e paz. Nos vemos o ano que vem. Obrigada. Boa semana, bom Boa ano. noite, obrigada. Nos vemos, Boa ainda, noite. nos vemos ainda esse ano, quarta-feira. Sim, sim, temos o estudo. Estão convidados. E as Abraço a preces. todos, fiquem com E Deus. as preces todo dia. Isso é verdade. Tchau, gente. Obrigada por tudo, viu? Obrigado a todos. Fiquem com Boa Deus. noite. Bom descanso. Obrigado a Deus. todos. Tchau, tchau.